Fala pessoal, vamos continuar batendo aquele papo sobre feminismo e Maria da Penha? Seguinte gente, primeiramente eu quero agradecer pelos comentários, pelas sugestões e pelos views naquele meu vídeo sobre Maria da Penha e sexismo. E dizer que ali nos comentários eu recebi vários comentários de algumas feministas que foram comentários super construtivos, educados e que levantaram muitas questões interessantes. Por outro lado, ao mesmo tempo que tivemos muitos comentários interessantes, eu também recebi muitas trollagens e ataques de algumas feministas, por assim dizer. Fui chamado de machista, masculinista, espancador de mulher, otário, nojento, evangélico, religioso. Então esse vídeo aqui é só para esclarecer alguns pontos que não ficaram muito claros naquele meu vídeo e também levantar alguns outros pontos que foram levantados nos comentários e que eu tô meio que cansado de responder nos comentários, então eu vou fazer aqui em forma de vídeo. Eu separei aqui em 9 pontos, eu vou responder um por um. Os 4 primeiros pontos são bem rápidos, são bem diretos, então eu vou começar por eles. O primeiro ponto é o início do meu vídeo e a minha decisão de deixar a identidade das pessoas em segredo. Eu achei que tinha ficado claro para todo mundo o porquê que eu ia manter a identidade da pessoa que eu estava falando em segredo. Mas vamos lá, primeiramente, porque eu não consigo, eu não tenho como provar que aquilo realmente aconteceu. A única coisa que eu tenho é o testemunho da pessoa que me contou aquilo, que no caso era minha amiga. Por mais que eu quisesse provar, eu não tenho como provar. Até porque essas agressões aconteceram há muito tempo atrás e vocês queriam que eu fizesse o quê? Voltasse no tempo e mostrasse ela toda cheia de hematoma. Segundo, é também uma questão de segurança. Lembrando que eu fiz uma crítica também à delegacia da mulher. E eu tenho talvez um preconceito comigo mesmo, que é, eu não confio em policiais. Depois que o Emicida foi preso por fazer as pessoas fazerem dedo feio para a polícia, eu não confio em policiais. Se eu vou fazer uma crítica à polícia, eu não quero pelo menos envolver o nome de outra pessoa nessa crítica. É uma questão de segurança, eu achei que isso tinha ficado claro para todo mundo. Eu falei lá que eu fiz aquilo porque eu quis, mas aquilo lá na verdade foi uma ironia. Eu achei que estava claro para todo mundo que era por uma questão de segurança. Segundo ponto, ser a favor ou contra a Lei Maria da Penha. Eu terminei o meu vídeo dizendo que eu era a favor, porém eu não expliquei porquê, mesmo depois de ter descido a lenha nas feministas naquele meu vídeo. E aí, obviamente, muitas pessoas pensaram, mas você desceu a lenha na lei e agora está dizendo que é a favor da lei, explica isso. Primeiramente, eu não desci a lenha na Lei Maria da Penha. Eu desci a lenha nas juízas, promotoras, advogadas e policiais que estão ali em torno da Lei Maria da Penha. Eu penso o seguinte, uma lei sozinha não faz nada, uma lei é simplesmente um parágrafo num papel. Mas ok, eu vou responder por que eu sou a favor da Lei Maria da Penha. Vamos imaginar o seguinte, um cara bate numa mulher. Só que esse cara, ele não tem relação nenhuma com a mulher. Ele não é namorado dela, ele não é marido dela, ou seja, ele não tem uma convivência com ela. O que ela pode fazer? Ela pode processá-lo pelo crime de agressão física. E sendo assim, ela pode pedir uma indenização por danos físicos. E aí o que muitas vezes acontece? A justiça é lenta. Indenização quer dizer o quê? Dinheiro. Eu penso o seguinte, dinheiro pode esperar. Dinheiro pode vir parceladinho. Dinheiro pode ser negociado. Agora imagine a segunda situação. Um casal, marido e mulher, convivem dia a dia, compartilham a mesma casa e ele bate nela todo dia por motivo de ciúme. O que está acontecendo ali? É totalmente diferente de um homem qualquer bater em uma mulher qualquer, porque aquela mulher está sofrendo com aquilo diariamente. E a segurança dela, a saúde dela, isso é uma coisa que não pode esperar. Não é igual ao dinheiro, não é igual ao processo jurídico. Ela não pode esperar porque ela está sofrendo naquele momento ali. Ela está sofrendo diariamente. A Lei Maria da Penha é uma solução para pôr fim naquele problema ali. Enfim, vocês já entenderam por que eu sou a favor da Lei Maria da Penha, porque ela é uma solução rápida para pôr fim naquele problema de agressão diária que uma pessoa
sofre. A única coisa que eu disse é que ela deveria ser aplicada no caso de mulher bater em mulher e mulher bater em homem. E assim como homem bater em homem também, desde que, é claro, seja o caso de um casal. Terceiro ponto, a frase final do meu vídeo. Algumas pessoas parecem que não entenderam o que eu fiz ali. Isso é da minha personalidade. Aquela frase final foi para ser ofensiva, sim, só que se você assistiu o meu vídeo e prestou atenção em todos os meus argumentos, em todos os meus comentários, e ainda assim me chamou de machista, é obviamente um caso de uma feminazi, de uma pessoa que tem um puta orgulho por ser mulher. E aí como é que eu atinjo esse tipo de pessoa? Exatamente tocando na ferida, falando, vai lavar um prato, vai esfregar um chão, vai cozinhar, coisa do tipo. Não foi minha intenção ofender as mulheres ou as feministas, mas sim provocar aquelas que, porventura, me chamaram de machista. Então eu reforço, se você me chamou de machista, vai lavar um prato. Quarto ponto que deu vontade de rir. Eu recebi comentários do tipo, eu achei que a causa ateísta estava junto com a causa feminista. E outra pessoa até comentou, você devia pensar na Tropa Lanterna Verde, porque agora nenhuma feminista vai querer ver a Tropa Lanterna Verde. Bom, primeiramente, não existe nenhuma relação direta entre ateísmo e feminismo. E segundo, que história é essa de tropa? A tropa não só não está ligada diretamente a feminismo, a blogs feministas, coisas do tipo, que o Felipe Buarque, que é membro da Tropa Lanterna Verde, fez um vídeo sobre feminismo. A Glaucia, que é uma escritora do blog, escreveu um texto sobre aquela propaganda que a Gisele Bündchen fez de calcinha e sutiã e que as feministas foram contra, pediram para tirar do ar, enfim. Escreveu um texto apoiando o comercial e foi quase um consenso dentro da tropa que foi uma palhaçada o que aconteceu com Rafinha Bastos quando ele fez aquela piada com a Vanessa Camargo. Então que história é essa? A tropa nunca ficou do lado de feminismo só por ser feminismo. Uma coisa é criticar feminismo e outra coisa é criticar feministas. A gente nunca criticou o feminismo em si. A gente criticou atitudes de pessoas que, porventura, eram feministas. O quinto ponto é um ponto bem interessante que muitas pessoas comentaram, que foi o seguinte. Se você quis fazer uma crítica ao sexismo, por que não falou do machismo também? Ora, gente, eu não falei do machismo pelo mesmo motivo que eu não falo do islamismo, do mesmo motivo que eu não falo do paganismo, do mesmo motivo que eu não falo do bandismo. Simplesmente porque isso é chutar cachorro morto, isso é chover no molhado. Isso é óbvio, gente. Todo mundo sabe que machismo é uma merda. Só que quase ninguém sabe que as mesmas merdas que acontecem no machismo podem com perfeição acontecer em nome do feminismo. Isso é uma questão de estereótipo. Aquele estereótipo que eu tanto critiquei naquele meu vídeo chamado Deixar os Religiosos Quietos, eu sou um ateu revoltado. Falar do machismo hoje é, sei lá, é bater numa tecla que todo mundo já sabe. Eu falei do feminismo porque muitas pessoas ainda estão vendo o feminismo como uma coisa intocável, como uma coisa blindada. E não, gente, nada tem que ser blindado. Eu não vou respeitar uma filosofia ou uma ideologia só por ser uma filosofia ou uma ideologia. Se tiver podres ali no meio, eu vou criticar. E se você acha que a sua ideologia é blindada e que não pode ser criticada, desculpa, mas isso tem nome, isso se chama fanatismo. E aí pronto, mostrou que é fanático, você vai ouvir o que eu tenho para falar. O sexto ponto foi o que eu achei o mais grave. Dos e das feministas que vieram comentar aqui no meu vídeo. Mulher bater em mulher, homem bater em mulher e mulher bater em homem são casos totalmente diferentes. Vai me desculpar, mas se você acha isso, você é um idiota, tá? Você é um imbecil completo, e aí eu estou usando a idioma nem mesmo. É falácia mesmo. Mas eu não estou nem aí. Primeiramente, você não tem argumento racional nenhum para dizer que uma mulher agredir outra mulher é diferente de um homem agredir uma mulher. Não existe nenhum argumento racional para defender isso. E segundo,
Se você acha que uma mulher bater em outra mulher, que no caso é um casal de homossexuais, que foi o caso da minha amiga que eu falei, se você acha que isso não se aplica, que isso não tem o mesmo peso de um marido bater numa mulher, então das duas uma, ou você não reconhece homossexuais como casal, ou você não é a favor porra nenhuma de igualdade, você é uma sexista. Ou os dois, sei lá, você é feminista e homofóbica, sei lá, eu nunca vi uma pessoa feminista e homofóbica, mas quem sou eu para dizer que não existe? Enfim, não existe argumento racional nenhum para defender essa ideia de que é diferente esse tipo de agressões. Eu penso o seguinte, hematoma é hematoma, costela quebrada, olho roxo, não interessa quem praticou aquilo. É agressão, tá errado, tem que ser punido. E aí eu não estou criticando a Lei Maria da Penha, eu estou criticando a Delegacia da Mulher e, é claro, as feministas. Eu já vou falar isso no ponto 9. Algumas pessoas pediram para eu comentar a respeito da sociedade machista e os empregos. Primeiramente, nunca houve uma pesquisa de fato confiável em relação a isso. Porque, por um lado, assim, eu fiz uma pesquisa breve e vi que os empregos em que os homens recebem salários maiores são empregos em que se trabalha direta ou indiretamente com porte físico, tipo segurança, pedreiro, mecânico. E por outro lado, quantos empregos você já viu com a seguinte exigência? Mulher com boa aparência. Me diga uma coisa, quantos homens empregados domésticos você já viu? Quantos homens recepcionistas você já viu? E tem outra questão aí. Em empregos públicos, isso não existe. Essa diferença de salários em empregos públicos não existe. Na iniciativa privada realmente existe, mas aí entra em outro ponto que é uma questão de mercado. O que acontece? Eu sou totalmente neoliberal em relação à economia. E apenas isso. Apenas a economia eu sou totalmente neoliberal. E eu penso o seguinte, o empregador é dono daquele comércio ali. E eu acho que ele tem o direito sim de diferenciar os salários. Eu sou totalmente a favor do livre mercado, do empregador poder fazer o que ele quiser com o trabalho dele. Se ele achar que uma mulher deve receber mais do que um homem por tais motivos, eu acho que ele tem o direito de pagar mais para uma mulher e menos para um homem. Assim como eu acho que ele tem o direito de pagar mais para um homem e menos para uma mulher, se ele achar que deve. É uma questão de mercado aqui. O ponto 8, algumas pessoas levantaram, né? Eu recebi 2 comentários, um deles foi inclusive do Felipe, que ele falou que estatisticamente os casos de agressão de homens contra mulheres e de mulheres contra homens, em casos de casais, são praticamente equivalentes, são muito próximos. E aí eu recebi alguns comentários dizendo que, estatisticamente, 60% dos casos de homicídio contra mulheres são praticados pelos seus próprios maridos/namorados. Isso é um dado estatístico sério? Isso é triste, isso é importante ser levantado, isso é uma tragédia, só que infelizmente eu tenho que dizer que esse dado é desonesto para se comparar entre os casos de agressão de mulheres contra homens e de homens contra mulheres. E por que esse dado é desonesto? Primeiramente, a gente está tratando de agressões domésticas entre parceiros, envolvendo um casal. Então vocês não podem pegar todos os casos de homicídios contra mulheres, pegar só aquela parte que envolve marido batendo mulher e ignorar a parte de mulher batendo em homem. Porque aqui, nesse grupo, você está envolvendo apenas aquelas pessoas do sexo feminino que sofreram por algum motivo. E você está ignorando o sexo masculino. O caso aqui é você pegar todo o histórico de agressões domésticas entre casais e aí sim fazer um levantamento de homens que bateram em mulheres e de mulheres que bateram em homens. E na última pesquisa estatística realmente estava muito próximo, estava tipo 56%, 44%. E aí o que vocês estão fazendo? Vocês estão ignorando aqueles 44%? Esses 60% de mulheres foram mortas pelos seus maridos, realmente é um caso muito triste. Mas desculpa, esse dado estatístico não serve para nada no que diz respeito à comparação entre mulheres baterem em homens e homens baterem em mulheres. E eu não estou menosprezando isso, tá? Eu não estou menosprezando as mulheres que apanham dos homens. Eu estou falando apenas uma questão estatística. Você não tem como levantar dado nenhum a respeito de mulheres que batem em homens se você pegar unicamente os casos
de homicídios em que as mulheres foram as vítimas. Ponto 9, a respeito da punição contra mulheres. Algumas pessoas estavam dizendo que a única coisa que eu queria naquele meu vídeo era que as mulheres fossem punidas. Mas, puta que pariu, sério mesmo. Será que você realmente não entendeu o que eu quis dizer ou será que você é burra pra caralho? Eu quis dizer exatamente que quem estivesse errado na história, que seja punido, seja homem ou seja mulher. Se o homem estiver errado, vai ser punido. Se a mulher estiver errada, vai ser punida. E aqui, insisto, isso não é uma crítica à Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha não decreta prisão e não pede indenização, nem nada do tipo. Eu acho que, nesse ponto, o feminismo acaba sendo uma coisa prejudicial. Por quê? Porque, naturalmente, as feministas vão defender as mulheres. Naturalmente, é uma questão assim de proteção do próximo que acontece muito aqui no Brasil. Vou dar um exemplo, é a mesma coisa que o evangélico saber que um pastor está roubando, mas falar, ele pode roubar, ele é pastor. Qual é o sentido em você defender uma mulher só por ser uma mulher? Como, por exemplo, aquela empregada barra babá que batia num bebê e que ficou famosa por ter tomado uma voadora do Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Por que é que as feministas têm que defender aquela mulher que espancou um bebê? Por que é que as feministas têm que defender a tal da mãezona do funk que torturou o namorado dela? Por que é que tem que defender esse tipo de gente? Então entra aqui uma crítica que o Cult of Dust já usou uma vez. Se você não quer ser ridicularizado, não seja ridículo. Se você não quer ser taxado como sexista, não seja. Não proteja aquelas pessoas que estão denegrindo a imagem das feministas. Por que é que vocês têm que proteger uma mulher que espancou um cara quase até a morte? Por que é que vocês têm que defender isso? No fim, ponto 10. Eu disse que eram 9, mas não, tem um ponto 10, que foi o campeão dos comentários, que foi: feminismo não é feminismo. Primeiramente, isso não existe. Toda femista se diz feminista. O termo feminismo foi criado pelas feministas. A história é mais ou menos o seguinte. Nos anos 60, aproximadamente, tinha um grupo de mulheres, né, que estavam querendo ter direito ao que elas hoje têm direito, como, por exemplo, a trabalhar, a votar, coisas do tipo. Então elas se reuniram em um grupo filosófico e social chamado feminismo, que foi muito importante de fato para a sociedade, para que elas recebessem o direito de votar, trabalhar, etc. A questão é que nesse grupo A tinha um subconjunto B de mulheres que faziam um comportamento totalmente sexista, totalmente anti-homens. E aí essas outras mulheres simplesmente viram nessas mulheres uma ameaça ao seu grupo, como denegrir a imagem das feministas, e aí falaram: essas aqui não são feministas, elas são femistas. O termo femista foi criado pelas feministas. Nenhuma femista se diz femista, toda femista se diz feminista. Por um motivo óbvio, porque o nome femista é pejorativo, ninguém quer ter o seu nome ligado a uma coisa pejorativa. E gente, tá errado falar que as feministas não são feministas. É igual você falar, por exemplo, que ateu, que é ateu de verdade, não fala palavrão. Feminismo é e sempre foi um grupo social, filosófico, que defende os direitos e os interesses das mulheres. As feministas fazem isso, porém fazem de uma forma agressiva, depredadora e coisas do tipo. Agora, elas deixam de ser feministas por causa disso? Claro que não! Uma vez um cara mandou uma vídeo-resposta pra mim, eu esqueci o nome dele agora, dizendo que aquele meu vídeo chamado Deixar os Religiosos Quietos estava sendo preconceituoso e que aquilo que eu falei não era verdade, porque os religiosos pregam amor ao próximo. É exatamente isso, gente. O cara está julgando uma pessoa pela coisa que ela prega e não pela coisa que ela faz. E nenhuma pessoa é dita femista pelas coisas que ela prega, e sim pelas coisas que elas fazem. É igual um cara falar que ele defende que as mulheres devem ser submissas aos homens e ele se dizer masculinista. Masculinista é o cacete, ele é machista. Tá errado você falar que uma feminista não é feminista, embora existam feministas que não sejam feministas. Mas a gente julga uma pessoa como feminista pelo fato dela fazer feminismo, e não por ela se dizer feminista. Bom, gente, esse vídeo já tá grande pra caramba.
Eu vou tentar editar ele aqui agora. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que tenha ficado claro também que eu não sou o inimigo das feministas e nem dos feministas. E qualquer feminista que quiser deixar uma vídeo resposta aqui embaixo pra gente debater, fica à vontade. Menos os trolls e as trolls, é claro, porque já deram o que tinham para dar lá no meu primeiro vídeo. E insisto, se mesmo depois disso tudo você viu esse vídeo aqui e ainda assim acha que eu sou machista, vai esfregar o chão. Até mais, a gente vai se falando. Tchau.